Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos aqui começar a nossa live hoje, nosso momento Dona de Mim. E hoje a gente vai falar sobre um tema que muitas vezes a gente confunde, né? E nós, mulheres, temos essa tendência que é o controle. Mas será que o controle é só um controle? Ou o controle está disfarçando algum medo que você tem aí e que às vezes nem você sabe? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Controle é medo disfarçado. E a gente vai olhar para a ferida da traição, que quem é muito controladora tem a ferida da traição. Então a gente vai ver o que isso tem a ver, o que esse controle, o que essa ferida da traição tem a ver com a minha relação com o pai. Hoje a gente vai falar sobre isso. Bom dia, Lê, bom dia, Aline. Sejam bem-vindas, todo mundo bem-vindo aqui hoje. Hoje tá mais gostosinho, hoje não tá tão frio como normalmente fica aqui de manhã. Hoje tá melhor de ficar por aqui. Como estão por aí? Tudo bem? Bom dia, Lê. Eu não subi, Lê. Como é que você tá? Por aí tá frio ou tá aqui? Aqui tá... Não, eu acho que como tá sol, mas amanheceu um pouco mais... E eu tô de frio tudo de novo. Eu não sei por que que tá frio. Então, hoje começou aqui... Eu acordei 10 graus, né? Mas... Eu acho que tá sol, já veio o sol muito cedo. Aí eu não tô sentindo tão frio como tava semana passada. Mas se você for olhar a temperatura, estava 11 graus agora, não sei bem. Por isso que eu não tô sentindo. Eu não sei o que tá acontecendo quando eu vou abrir meu celular aqui na live, ele abre no filtro. Agora que eu tô vendo, tô no filtro. O que eu vou fazer assim é que eu vejo. Eu fui tomar o café, ó, eu vejo que tem filtro. Aí vai assim, que eu não sei sair. Ah, é, Ale, porque você tem muito aí... Ah, é, que você mora na floresta, no campo, e aí sim. Eu lembro que quando eu tava também em Pirassununga, que tinha muita verde, muita coisa assim, né? Faz frio sim. Mas vamos lá, eu vou colocar aqui... Eu não botei o tema da live, deixa eu fixar aqui. Aline, escreve pra mim, você consegue? Controle é medo disfarçado. Como assim, Sol? A gente vai falar sobre isso. E... a ferida da traição em relação ao pai. O que acontece? Deixa eu arrumar aqui. O que acontece, né? Quando a pessoa... E eu vou falar quando nós, né? Porque eu também tenho essa pera minha aí. E quando a gente tem essa necessidade do controle, de saber se... Antes de fazer, eu já tô aqui. Será que vai dar certo? Não, mas peraí. Se eu, por exemplo, se eu abrir aqui essa live e ninguém entrar. Não, mas... será? E se eu abrir e alguém chegar e falar que isso tá errado, que eu não sei do que eu tô falando? A gente começa, né? Quem tem ferida da traição é um controle excessivo. E o que esse controle faz? Ele faz exatamente isso, que você fique muito presa ao resultado, né? Uma pessoa que é muito controladora, ela fica presa ao se vai dar certo ou não. E esse se vai dar certo ou não é um lugar de muita dificuldade. Porque pensa, a gente tá ali, ó. É como se a gente estivesse no limbo. Eu não sei se vou, eu não sei se eu fico. Porque se eu for, eu não sei se vai dar certo. Mas se eu ficar, eu também não sei o que vai acontecer. Você sempre tá um passo à frente na sua mente. O controle vem com uma... ansiedade, uma necessidade de saber o resultado. Então você fica onde? No futuro. E a gente só consegue realizar as coisas que a gente deseja como? Hoje. Eu tô aqui fazendo a live nesse minuto, 7h36 da manhã. Eu não vou conseguir saber o que vai acontecer às 9 da manhã. Por exemplo, eu vou fazer a live... e vou ver se alguém vai comentar alguma coisa ou se... Eu não tenho como saber. Então eu venho, faço e pronto. Ah, só não é tão fácil. Não é, né? Não é fácil.
E o que tem a ver esse controle, essa pessoa que é muito controladora, que tem medo, que tem dificuldade em confiar, ela tem dificuldade em relaxar. Eu aqui, ó, era muito isso. Ainda é um processo pra mim. Por quê? Porque eu sempre tenho que estar fazendo algo, eu sempre tenho que estar no controle das coisas. E quando a pessoa é assim, essa pessoa tem dificuldade em relaxar. Porque ela tem dificuldade em deixar que os outros façam algo por ela. Ela sempre tem que estar fazendo, então eu também tenho dificuldade para parar. E nesse lugar da dificuldade de parar, de relaxar, de deixar que os outros façam algo por você, é muito cansativo. E aí você pensa assim, Sol, mas então por que o controle é medo disfarçado? Por causa disso. Porque eu tenho medo que, por exemplo, eu tenho medo que, não, vou pedir pra Aline fazer, não vai que a Aline não faz. Não, mas se a Alessandra me fizer tal coisa, é sempre um medo do que o outro pode ou não fazer. E o que o outro pode ou não fazer não é algo que você pode controlar. Você só pode controlar aquilo que é de sua responsabilidade. Por exemplo, o meu controle era acordar hoje, 7h30 da manhã, vim pra cá abrir a live. Isso eu tenho um controle. E nem tenho tanto porque não depende só de mim. Como a semana passada eu não consegui abrir a live. Eu não consegui abrir. O botão aqui não começava o vídeo ao vivo. Teve outro dia também que eu vim de manhã, tava sem energia elétrica. Então tava sem Wi-Fi. Também não consegui fazer a live, ó. Mas a minha parte eu fiz. Eu estava no horário para abrir a live aqui com o celular. Então é só isso que eu tenho um controle. Só que por que a gente tem essa ferida da traição, né? E a ferida de traição em relação ao pai, como eu coloquei aqui no tema da live? Porque nós mulheres, a ferida da traição, vamos falar um pouquinho para quem não sabe o que é ferida emocional. São 5 feridas emocionais. Isso foi a denominação de Lise Bourbeau. Inclusive tem um livro, As 5 Feridas Emocionais. Esse livro é fantástico. E as 5 feridas, ela fala que são, né? Ela nomeou ferida da rejeição, ferida do abandono, ferida da humilhação, ferida da traição e ferida da injustiça. Bom dia, Elia. Saudade de vocês. Silvia também, seja bem-vinda. E aí, essas 5 feridas emocionais, ela tem um período que ela é ativada, que ela é gerada, vou usar essa palavra, ali na nossa infância. Só as 5 feridas são sempre geradas na nossa infância? Sempre. Não existe ferida emocional gerada na fase adulta. O que existe na fase adulta são situações difíceis que geram traumas e dores. Traumas a gente vai ter até morrer, né? Vão ter situações que vão causar traumas, situações traumáticas, e que o trauma ele começa a passar, o trauma ele mora no corpo. A gente tem reação. É como se, por exemplo, eu fui assaltada e aí quando eu passo naquele lugar, ou sei lá, foi dentro de um ônibus, eu entro no ônibus, o meu corpo eu passo mal às vezes, né? Um exemplo. E por quê? Porque o trauma, ele fica onde? No nosso corpo. Até que a gente cure, que a gente vá ressignificando, eu tenho reação no corpo. As feridas emocionais, elas são... É como eu reajo, é emoção, ó. Eu tenho uma ferida baseada em uma emoção que eu senti quando eu era criança. Não necessariamente o fato aconteceu. Os traumas, eles vêm de fatos reais. As feridas emocionais, elas vêm de sensações, de como eu me senti. O fato pode ter existido ou não. Como assim, Sol? Por exemplo, eu posso ter essa ferida da traição aqui, porque eu vi a minha mãe dizendo para o meu pai que ele a traiu. Eu via meus pais brigando e minha mãe, porque você é um traidor, você me traiu. Eu tomo aquilo para mim, ó. Porque sua, né, mulher tem aquela coisa assim, de repente o pai se separa da mãe e eu me sinto traída pelo meu pai.
Ou pode ser que você tenha situações também. Por exemplo, outra. O meu pai vai e faz uma promessa, né? Olha, não, eu vou comprar a sua bicicleta. E aí o meu pai vai e não compra minha bicicleta. Eu me sinto enganada, traída por ele. E isso vai me gerando comportamentos, porque o que que acontece? Quando eu tenho uma ferida, eu saio pela minha vida fora, vou dizer, sabe aquela musiquinha pela estrada fora? Me lembrei daquela musiquinha, era do Chapeuzinho Vermelho? Acho que é, né? Eu saio pela minha vida fora, reagindo, lidando com as pessoas baseada naquela minha ferida. Então, a ferida da traição, ela é eu costumo dizer assim, até a Lizzie fala no livro, não lembro a palavra que ela fala, mas ela é como se fosse um plus, um upgrade da ferida do abandono. E em nós mulheres, a ferida do abandono, ela é gerada pelo genitor do sexo oposto. Então, nós mulheres é o pai. E aí, eu tenho uma ferida do abandono, e que essa ferida do abandono, ela vai, vamos dizer assim, ela vai evoluindo, e eu tenho uma ferida da traição. Pela estrada bem sozinha. Aline, eu me lembrei, enfim, me lembrei do Chapeuzinho Vermelho agora. Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, não tinha pai, né? E foi lá enganada. Já que veio a história do Chapeuzinho Vermelho, eu não lembro muito bem da história do Chapeuzinho Vermelho, mas o que aconteceu com o Chapeuzinho Vermelho? Ela foi enganada pela bruxa, né? Pela bruxa má. E aí, por que a Chapeuzinho encontrou alguém que enganou? Vamos levar, não sei, né? Vamos levar pro que eu tô dizendo aqui. Na fase adulta, enfim, adolescência, infância ali, você segue vendo o padrão de infância. Eu vou atrair pessoas e situações que sempre eu vou afirmar que eu fui traída. Porque eu tenho uma ferida aberta. Eu tenho uma ferida que não está curada. Não está... Foi o lobo mal, né? A bruxa má não tem nada a ver. Já tô confundindo com a outra lá da maçã. E aí, quando você vai nesse lugar de eu vou ser traída... A Aline sabe melhor do que eu, mãe. Não sei mais não, Aline, da história do Chapeuzinho. Quando eu vou ficando mais velha, né? Velha que eu falo, sai daquela primeira infância. Todas as feridas são na primeira infância. Primeira infância até 7 anos. São causadas, ativadas ou geradas, como algumas pessoas falam. E aí eu vou crescendo. Eu vou me relacionando com as pessoas, eu vou tendo situações e vivenciando conforme aquilo vai chegando para mim. Porque o que acontece? Eu tenho uma tendência a me sinto traída pelo meu pai, por exemplo, né? Enfim, eu no meu caso propriamente dito, meus pais se separaram, eu era muito novinha. E sim, eu tenho uma ferida do abandono, né? Tinha uma ferida ali do abandono. E que essa ferida do abandono, ela também virou uma ferida da traição. Então, o que eu fazia nos meus relacionamentos? Eu sempre atraía pessoas que me traíam, né? Ou que me abandonavam. Eles eram pessoas ruins, abandonavam, traíam. Não necessariamente. Eu me colocava naquelas situações. Todas as vezes... Ontem eu tava no evento e a gente entrou nesse tópico aí de traição. Tava conversando e uma pessoa tava contando uma história. E aí, na hora, eu falei assim, olha... provavelmente, a pessoa que foi traída, ela traiu, né? Ela é até meio doido, mas assim... Ela quis ser traída. Por quê? Porque ela precisa validar a ferida, a pereba dela lá. Tem uma coisa que... É uma frase, Bert Hellinger fala em um dos livros dele, que todo ciumento, toda pessoa ciumenta deseja ser traído. Eu tô lá, ó. Controle, lembra lá? O controle é o medo disfarçado. Eu tenho tanto medo de ser traída... que eu vou pro controle. Eu vou ser aquela que eu vou investigar tudo que meu marido tá fazendo, olhar celular, quando voltar, sabe? Ficar ali olhando com quem ele falou.
eu vou pro controle, porque eu tenho medo de ser enganada, de ser traída. Só que é uma necessidade tão grande que eu tenho e que sim. Aí vamos já linkar com física quântica e lei da atração, eu atraio sim. Ó, eu fico tão com isso daqui na minha cabeça que isso vai acontecer e acontece. Eu atraio situações e pessoas que vão validar aquilo. É assim, ó, você vai para um lugar já pensando naquilo, mas será? Não, mas a pessoa que tem a ferida da traição, ela é desconfiada, ela não confia nas pessoas. Então toda hora ela acha que o pior pode acontecer. Aí você tá num lugar, não, mas sei lá, talvez aqui. Aí vem sei lá, uma pessoa para assaltar, sabe, tá numa mesa, a pessoa pode deixar até a pessoa do lado, mas ela vai roubar você. Porque você tá ali naquele lugar, ó, não, alguma coisa vai acontecer, eu vou ser traída. E a traição que eu falo não é só a traição amorosa. Quando eu tenho essa necessidade de controle, eu fico aqui, ó, no radar, né? Não, eu tô aqui, ó, e girando ao redor. Aí, porque tem alguma coisa que vai acontecer aqui e fica assim. Eu vou atrair situações que vão validar isso pra mim. Então, as pessoas me fazem de besta, as pessoas fazem promessas e não cumprem. Sabe aqueles combinados? E não falam, eu vou atrair o quê? Um cliente que vai dizer assim, não, eu vou fechar um pacote de sessões com você, mas eu posso lhe pagar a próxima semana eu acerto. Um exemplo, pra gente começar a próxima semana. Chega na semana, ele faz, Sol, não vai dar não. Quer dizer, ele já tinha marcado horário, né? Você já tinha com a ideia de faturado aquele valor, né? Porque é aquela história. Faturamento é toda a possibilidade de venda, tudo aquilo todo negócio que eu fecho. Então, eu vou aqui e fecho, sei lá, a Aline vem só, eu vou fazer um pacote com você de 10 sessões. Tá bom, é quanto? É tanto, é 4.500. Ah, beleza, só, então beleza, fechei. Mas a gente começa a segunda e aí, até o domingo eu pago, um exemplo. Aí você coloca lá, então você fez um planejamento de faturamento e na terça você já marcou o horário da pessoa, certo? Aí chega lá, um dia antes ou no dia, a pessoa fala assim, só aconteceu um imprevisto, não vai dar, não vou conseguir, né? Não vai dar. Ó, como é que você se sente? Traída. Injustiçada, né? Ainda tem a ferida da injustiça para quem tem. Você vai atrair situações. Chegou uma época, acho que uns meses atrás, não vou lembrar, 4 meses, 5 meses, que o que estava acontecendo? Os meus clientes estavam marcando e desmarcando muito em cima da hora. Só eram todos? Não, mas começou uns 3 ou 4. E eu falei, não, peraí. E não eram clientes que não tinham me pago, não. Inclusive tem uma que pagou um processo inteiro. Aconteceram situações que ela ainda não voltou para continuar e tá tudo pago. Mas eu comecei a me perguntar. Veio 1, 2, 3, foram 3 ou 4 assim. E eu enrolava para começar e tava desmarcando, não sei o quê. Aí eu parei e falei, peraí. Tem alguma coisa aqui. Minha pereba aqui tá ativada. E era o quê? Da injustiça. Eu me senti injustiçada. Poxa, eu marquei o horário, né? Eu confiei na pessoa e a pessoa não cumpriu. Teve uma que eu fiz um parcelamento no Pix, ela fez as sessões e depois ela não quis mais continuar. E ok, pagou o que fez. Mas eu comecei a analisar. Eu falei, não, tem alguma coisa aqui que eu tô precisando olhar. O que eu preciso ver nessa situação? Qual é o aprendizado? Quando algo começa a repetir-se na sua vida, um padrão é repetitivo, algo que está acontecendo ali, você vai parar e olhar. Primeiro eu olho o que? Não, peraí, ó, vou para onde? Minha infância, as feridas. O que dá? Qual é a ferida que eu tô atraindo? Não era a minha ferida, vou para onde? As lealdades familiares, constelação familiar. Só que naquele momento, eu não fui pra constelação, porque eu percebi que... é assim, ó. Só você tá sendo traída e tal, não sei o que. Não, eu não tô sendo traída. Eu provavelmente tô me traindo em alguma área para que aquela traição aconteça. Se eu tava vivendo situações que me deixavam se sentindo injustiçada, eu estava sendo injusta comigo ou com alguém. E aí, eu parei pra pensar.
eu não estava cumprindo os combinados comigo. Qual é só? Eu estava dizendo que ia pra academia e não ia, todo dia eu ia. Não, essa semana eu vou X dias, não sei o quê. Ia só um e não ia mais. Eu comprei um curso que eu queria fazer, uma imersão. Era uma imersão de um dia. Não consegui entrar no dia. Eu já sabia que não ia conseguir ficar o dia todo na imersão. E nunca mais assisti o resto. Aí, naquela ocasião, eu fui lembrando o que estava acontecendo. Ó, eu tinha feito acordos comigo, combinados comigo, e que eu não estava cumprindo. Como é que as outras pessoas iam cumprir os combinados comigo se eu não estava fazendo isso? Então, às vezes, a gente vai para um lugar de, porque o outro não sei o quê. Eu falei, não, peraí. Alguma coisa aqui comigo. Eu preciso entender qual parte de mim, em qual nível, em qual situação eu também estou sendo injusta e me traindo, né? Descumprindo os combinados comigo, não estou cumprindo, para eu entender o que está acontecendo. Quando eu percebi, eu falei, ok, vamos lá entender por que eu não estou fazendo. E aí você consegue começar a ressignificar e a curar suas feridas. Ou só a gente cura a ferida de uma vez? Não. A gente sempre vai ter até morrer. E nós temos as 5 feridas. Nós temos as 5 feridas em nós. Só que por vezes, temos uma ou duas predominantes. Tem gente que tem até 3 predominantes. As que são, vamos dizer assim, as que ditam o nosso comportamento, se a gente não olhar para elas, se a gente não encarar e dizer, ok, eu entendo que você tá aqui, mas eu sou maior do que você. E essas 5 feridas, elas vão sempre repetir na nossa vida situações. Só que tem momentos, mudanças de vida, por exemplo, ferida da traição é uma ferida que eu tinha, mas que ela estava ok. Quando eu me mudo para São Paulo e venho morar sozinha, e eu preciso ter dinheiro para pagar aluguel e etc, já que lá eu morava com a minha mãe em Natal, eu vou para onde, pro resultado, o controle, E o controle era o medo disfarçado de quê? De não ter dinheiro para pagar minhas contas. De não ter cliente suficiente para gerar o dinheiro que eu precisava para cobrir a receita agora, né? As despesas que eu tinha agora. Então eu fui para onde, Controle. Ferida da traição estava ativadíssima. Então o que acontecia? Eu tava traindo situações que as pessoas me traíam, tipo, né, os combinados, não cumpriam os combinados, e aí catucava, como a gente fala no Nordeste, cutucava outra pereba minha que é da injustiça, que é forte em mim. Por quê? Porque eu estava nesse processo de mudança. Então as coisas vão acontecendo conforme também, às vezes é uma ferida que tá mais latente, ela vai chamar mais atenção ali, sua atenção, né? Porque a ferida, ela chama sua atenção para você resolver o problema, para você olhar o que precisa olhar, aprender. Né? A gente precisa aprender o que aquela dor, aquela ferida, aquela situação tá querendo nos dizer para que a gente saia dela. Enquanto você não aprender, já dizia Louise Hay. A Louise Hay, ela fala sobre em relação à doença física, né? Sobre, por exemplo, câncer, né? Ela teve câncer. Então, ela fala assim, que enquanto você não aprender, não olhar para aquela doença e o que ela traz para você que você precisa aprender, você não fica curado. Na hora que você olhar, ok, isso aqui chegou para que eu pare para olhar para isso, você cura. Eu precisava ouvir tudo isso. Tem coisas que estão muito na nossa cara, mas a gente não enxerga. Às vezes a gente precisa se ouvir, inclusive. Foi o que eu fiz nesse momento que eu expliquei aqui pra vocês quando eu mudei, que começou a ter essas situações. Ali, foi em novembro, dezembro. Porque eu parei e falei assim, tá bom, ok. Tá doendo aqui, você tá atraindo essa situação. O que você precisa? O que você não tá vendo aí? Então, você precisa parar
né? É estado de presença para que você entenda. Aline, isso? É que eu não sei aqui, Esther? Esther. Ó, eu vou até aproveitar isso que a Aline falou. Dia 2 de agosto, vai ser um sábado. Primeiro workshop que eu vou fazer num sábado dessa vez. Às 10 da manhã, das 10 a meio-dia, a gente vou fazer o workshop, que eu vou falar muito sobre a ferida da traição, sobre as feridas de um modo geral. E por que só eu não tenho dinheiro, né? Porque provavelmente você não consegue fazer o seu dinheiro porque você sofre de ausência paterna. Seja ausência física, às vezes é ausência só emocional. Às vezes você foi criado pelo pai, mas ele foi um pai ausente emocionalmente. Porque pensa lá, as feridas emocionais e emoção. E aí o workshop dia 2 de agosto, pai ausente e dinheiro estagnado. Então, pai ausente, meu dinheiro está estagnado, porque é a energia do pai, a força do pai, a energia Yang, que faz esse dinheiro multiplicar. E vai ser assim um valor mega acessível para todo mundo, R$48. Que é R$48 hoje. A gente não come. Aqui em São Paulo a gente não come nem um lanche, como a gente fala. Um lanche no Nordeste é um sanduíche, tá? Aqui eu comi um lanche. Um lanche é hambúrguer, batata frita. Aqui a gente não come. Com R$48, em alguns lugares você consegue pagar um, tem outros que não. Então, assim, quer entender por que tá aí com o dinheiro estagnado, o dinheiro não está multiplicando na sua mão. Você não vê a cor do dinheiro, só eu ganho muito dinheiro, às vezes até ganho, mas eu não vejo a cor do dinheiro. Só escreve aqui na live mesmo, digita aí pai, que você já recebe o link. E depois o link também vai estar lá na bio. Só clicar lá, dia 2 de agosto, das 10 ao meio-dia. Vamos falar sobre isso. E a gente vai aprofundar. Online, Esther, isso. Vai ser online, pelo Zoom, das 10 ao meio-dia. Vai ficar lá na plataforma da Eduz a gravação por 7 dias. Por que só 7 dias? Para você não procrastinar. Para você não demorar para ver. Por quê? Pensa lá, vou trabalhar a energia Yang, ó. Energia do pai, força, que manda você pra vida, que faz você fazer. E vou deixar 7 dias só a gravação. Passou 7 dias, você perdeu. Porque você tem que ter força de ação. E é isso que a gente vai trabalhar. É isso que a gente vai trabalhar lá. Normalmente eu até deixo workshops assim 90 dias. Mas esse eu vou deixar só 7 dias. Porque vocês precisam... eu falo, me incluo, nós precisamos estar presente. Cumprir os acordos que fazemos com a gente. Você viu lá que eu falei que eu comprei uma imersão, que era o dia todo. Eu já sabia que eu não ia poder estar no período da tarde, porque eu ia trabalhar. Eu assisti de manhã e falei assim, depois eu faço o resto. Não fiz. Até que eu percebi esse movimento. Escreve aqui, Estel, bota assim, escreve pai aqui, você já recebe o link no direct. Aí já consegue fazer a compra. E vai ficar lá já tem lá o link do Zoom. No dia vocês vão conseguir entrar. E aí depois, 24 horas no máximo, a gravação termina. Eu já subo a gravação e vai ficar disponível por 7 dias. Se vocês quiserem rever. É obrigado só que eu reveja a gravação, que eu faça de novo. Não é obrigado, não. Se você sentir a necessidade. Nós vamos fazer, assim... Obviamente, eu vou falar, vai ter parte, né, ali teórica, eu vou falar um pouco, mas vai ser vivencial. É prática, é exercício, é vivência, movimento sistêmico, inclusive. É para que a gente saia desse lugar, para que a gente destrave aí e comece a curar as perebas aí, tá? Em relação ao pai, a gente vai fazer um movimento, como eu costumo dizer no sistêmico, um movimento de retornar, né? É um movimento de volta. Eu preciso tomar a força desse pai para que eu entenda o que eu preciso olhar. Foi muito bom, né, Aline? O da mãe, que foi em maio, eu fiz também um pra mãe. Foi muito bom. Total vivencial. São 2 horas, 10 ao meio-dia. Ali no início, meia hora, 40... Eu vou pegar meia hora, 40 minutos, a gente vai conversar. Trazer, né, essa conversa para trazer a parte consciente. Ale, é verdade, adoro a só desse comando. Pra gente entender a parte ali consciente, mas depois é só vivencial. Bora fazer esse negócio. Porque se a gente não fizer, de novo, só eu procrastino muito. Não, você não procrastina, você tem medo de algo. Procrastinação é medo. Do que você tem medo?
É igual que, porque eu tenho que dar conta, eu sou contra. Não, é que você tá com medo. Você tá com medo de ser traída, tá com medo das pessoas não fazerem aquilo que você acha que faz, porque você é a fodona. Eita, que eu era assim. Gente, eu ainda não deixei de ser não, tá? Porque, como eu digo, a gente vai conseguindo lidar com as feridas. Hoje eu sou mais atenta. Quando a situação acontece, porque eu já trabalhei muito e trabalho muito. Eu sou a minha primeira cliente. Eu sou a minha principal e primeira cliente de terapia, só não constelação, porque eu não posso me constelar. Ainda assim, existe uma forma da gente autoconstelar, né? Segundo os ensinamentos do Bert, que é uma forma que eu consigo fazer um movimento, mas são respostas tipo de sim ou não. Eu sinto o meu corpo para saber se eu tomo aquela decisão. São movimentos assim. Mas constelação, não consigo fazer. Mas o que eu faço? A última que eu fiz, eu acho que foi em abril ou maio. Catei uma colega e falei assim, ó, foi abril. Bora aqui, preciso constelar aqui porque tem um negócio aqui. E a gente fez a constelação. Por quê? Porque quanto mais você demora para olhar o padrão repetitivo que você tá seguindo, mais você vai repetir. Só é porque a minha mãe faz isso, é porque o meu marido, é porque meu pai. Não, é você. O pai, a mãe, o marido, a colega, o cliente, eu aqui nessa live sou só personagem. Somos personagens para lhe mostrar algo. A Esté falou aqui, eu precisava ouvir isso. Eu sou um personagem na sua vida para lhe mostrar algo. E quando são situações, como eu disse, a gente vai atraindo as situações, né? Então, tanto medo de ser traída que eu atraio situações de pessoas que vão me trair. Por quê? Porque a vida é uma mãe amorosa. O que a mãe faz, gente? A mãe nos ensina, a mãe tá ali para nos dar lição, para mostrar o caminho certo, né? A mãe é essa. Orienta, direciona, né? Vai trazendo aquele lugar. Então, a vida, ela é uma mãe amorosa. Ela traz situações pra gente aprender. Só que a gente é cabeção, é cabeça dura e não quer aprender. O que é que faz? Faz birra, igual a criança pequena, e não quer olhar. Ah, não. Isso tá acontecendo é porque nunca a culpa é nossa. É do outro. É do governo, é do tempo, é da chuva, do sol, é do não sei o que, blá, blá. Ah, é porque eu não tenho dinheiro. Você não tem dinheiro porque você não faz seu dinheiro. Porque você tá esperando alguém dar. E isso tem muita relação com o pai, tá? Força masculina. E aí eu vou fazer até um movimento aqui. A gente respira aí. Quem não tá andando, obviamente, fecha os olhos 1 minuto. 30 segundinhos. Fecha os olhos um pouquinho. Fecha os olhos e respira. Pensa em quanto de dinheiro você tem hoje. Conta bancária, ou sei lá. Quanto dinheiro você tem? Isso lhe causa desconforto ou causa alegria? Aí agora, sente no corpo e agora. Quem você está esperando vir dar dinheiro para você? Quem te deve? Quem é a pessoa que deve para você? Pensou aí? É a primeira pessoa que veio. Respire e abre os olhos. Quem? Escreva aqui pra mim, quem conseguiu fazer? Quando pensou no saldo bancário, deu desconforto ou alegria? E depois, quem é a pessoa que você tá esperando vir trazer esse dinheiro pra você? Lhe pagar? Quem veio aí? Primeira pessoa que veio. Normalmente é pai e mãe, mas às vezes não é pai e mãe também não. Eu já vi cliente minha vindo fazer constelação que tava esperando da antiga sócia. Toda dívida financeira esconde uma dívida emocional. Dinheiro é emocional. A forma que eu me relaciono com dinheiro, faço ou não dinheiro, recebo ou não dinheiro, dou, perco, a palavra que você quiser usar, é conforme as minhas emoções. Eu lido com dinheiro baseado nas minhas emoções. Inclusive na hora de comprar. Por isso que tem tantas pessoas, né,
que saem, são consumistas e se endividam. É um vazio que eu quero preencher. Ninguém fez o exercício, gente. Ninguém veio o nome aqui. Quem quer dizer? Aline, deixa eu ver que a Aline escreveu. Como deu trabalho, às vezes ainda é desafiador sentir e perguntar. Minha criança de validação, eu mesma validando. Bom dia. Bom dia. Spa Casa Cura, não sei o nome. Foi a mãe, Silvia. Normalmente a gente vai achar que é mãe e pai. Por quê? A mãe é um portal de prosperidade, né? Foi muito o que eu fiz no workshop em maio, que foi o workshop da mãe. A mãe, ela é nosso portal de prosperidade. Pensa, uma mulher vai parir um filho, é uma vida. Olha o portal, né? Você fez, né? É um portal muito grande. Então, é uma força, uma prosperidade. Ó, Aline, o meu marido, tá vendo? Foi menos desconforto. E aí, nessa hora, a mãe, isso é bem sistêmico. Ah, Bia, eu fiquei, gente, isso, Casa Cura, eu sei que é essa Casa Cura, Bia lindeza, maravilhosa. A mãe vem dinheiro, né? Bert fala assim, com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica e multiplica. Ele fica por quê? Porque ele multiplica. Quando o dinheiro só vem, o dinheiro vem e sai, só sai, eu vou ficar sem dinheiro. Então o dinheiro precisa o quê? Multiplicar, eu fazer mais dinheiro com aquele que eu já tenho. E essa força do pai. Quando a gente é criança, vou usar, eu olhei agora 8 e 8 aqui, ó, prosperidade. Quando a gente é criança, quando a gente tá aprendendo a bicicleta, por exemplo, normalmente, a Aline que tem um filho pequeno aí, ainda, mas normalmente é assim, a mãe bota a criança na bicicleta, mas fica assim, né? Por perto assim, a bicicleta aqui, a mãe fica assim, né? Tentando segurar assim, pro menino, pra criança não cair. O que o pai faz? O pai vai segurando, daqui a pouco o pai empurra, solta. Às vezes até empurra. É essa força. A mãe é aquela que fica, ela cria, né? Ela gesta, ela fica aqui, E o pai faz, vai. Se você não tem essa ligação, né? O pai não vai. E assim, 95% dos nossos BOs são com a nossa mãe. Mas para eu multiplicar o dinheiro, energia masculina, só eu não consigo me colocar limites, eu tenho dificuldade em dizer não, né? Eu não me posiciono, falta de energia masculina. BO com o pai, não é com a mãe. Não é com a mãe. Eu, por vezes também, acho que do ano passado pra cá, que agora eu me posiciono melhor. A Lei escreveu aqui um negócio, né? Adoro o sol nesses momentos. Eu agora estou me posicionando, porque eu comecei a resolver os meus BO com meu pai. Porque eu não tinha essa dificuldade. Eu ficava, né? Agradadora, aquela coisa da dificuldade de colocar o limite, de me posicionar e dizer um não. Não, eu não vou fazer. Não, não é assim. Não agora. Isso é força masculina. E se eu não tenho isso, eu preciso ver a questão da minha relação com meu pai. Liderança. Liderança pessoal. Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não faço, eu procrastino. Falta de liderança pessoal. BO com o pai. Eu vou, quando eu vou, eu paro, eu travo. BO com o pai, O pai é que manda, empurra. Deixa eu ver que a Jaque botou aqui. Eu não conheço meu pai. Minha mãe nunca me falou sobre ele. Isso impacta muito no meu emocional, na minha autoconfiança. Muito, Jaque. Você tem que fazer um processo, assim, e aqui eu tô falando, independente se você conhece o pai ou a mãe. Se você conhece, eu, por exemplo, não tinha memória do meu pai, porque meu pai se separou da minha mãe e tinha 2 anos e meio. E minha mãe não deixava, nem, assim, a gente não falava sobre meu pai em casa. Eu não tinha memória física do meu pai. Até que um dia eu recebi uma foto, que é a única foto que eu tenho, e eu meio que botei ele, né? Tipo, agora eu sei que é a cara do meu pai. Mas eu não tinha visual.
E assim, só eu não sei quem ele é. Não tenho a figura, né, física. Não tem problema. Eu sempre, quando eu tô, inclusive, guiando, eu sempre falo assim, não conhece, imagina uma luz. Você vai fazer... É energia. Energia masculina, um fogo, energia, né, algo assim. Porque é Yang, ó. Yang é fogo, Yin meio que, sei lá, água, você pode imaginar. Então, é uma energia. Eu tenho que fazer esse resgate de volta pro meu pai. A autoconfiança total, porque, ó, a autoconfiança vem de onde? Posicionamento, liderança. Eu sempre acho que eu não consigo. Eu nunca acho que eu dou conta. Eu sempre deixo que as pessoas digam o que eu tenho que fazer, sem discordar. Falta da força do pai. Falta de força do pai. E mexe muito com a autoconfiança, sim, já. Então, assim, você precisa resgatar isso o quanto antes. Se isso já tá na sua consciência, você já traz aqui, que impacta no emocional e na autoconfiança, impacta mesmo. E tá tudo bem a sua mãe não falar sobre ele. Quando eu digo tá tudo bem, porque isso aconteceu comigo, tá? Minha mãe não, assim, não falava. Às vezes a gente fica com raiva, né? Não, mas minha mãe tem que falar. Não, ela não tem que nada. É a relação deles dois. Eu sei que é difícil, é desafiador, mas a gente tem que deixar com eles. Porque nós, como filhos, nós somos aqui, ó. Nós somos menores. Se eu vou para esse lugar de tomar satisfação com a minha mãe, de exigir que a minha mãe me diga, eu vou para um lugar de ficar maior do que ela e também me encraquelo tudo, me emaranho toda. Porque eu não tenho esse poder, lei da ordem, eu sou menor do que minha mãe, eu não posso tomar satisfações, né? Minha mãe tem que... Não, minha mãe não tem que nada, nem meu pai. Eles são adultos. 50% de responsabilidade foi da sua mãe e 50% de responsabilidade era do seu pai nessa relação que gerou você. Só eu não sei quem é ele, eu nunca tive, não convivi com ele, eu era assim também. E o que aconteceu? Eu comecei a colocar na minha cabeça que independente de eu ter convivido com meu pai, 50% de quem eu sou vem do meu pai. Teve o espermatozoide dele e o óvulo da minha mãe. Ó, espermatozoide e óvulo. Se não fosse o espermatozoide do meu pai, eu não tinha gerado um embrião, um bebê que sou eu depois que nasci. Então, é nesse lugar. Como é que eu tomo força? Tomando, entendendo que para que eu tivesse vida, a vida passou por ele também. Para que eu tivesse vida, a vida passa pela minha mãe também. Então, independente se eu conheci o meu pai e minha mãe, tem pessoas que são, né, adotadas, inclusive, tem pais e mães adotivos. Eu tenho uma conhecida que ela nunca conheceu o pai e a mãe biológico. E ela fala, eu fico meio perdida, às vezes, na hora de fazer um movimento, porque eu não sei quem é eles, quem são eles, eu sei que eles existem e tal. E ela já tá num processo de olhar para isso, né, de terapia e tudo mais. Mas ela fala assim, eu ainda não consigo, porque ela não tem memória deles. Eu falo, assim, imagina uma luz, imagina a energia deles. Porque sempre ela tem a memória do pai e a mãe que criou, né? E tá tudo bem. Então, eu não sei quem é, eu não tenho memória nenhuma. Tudo bem. Visualiza, sente ele. É seu sangue. Seu sangue tá aqui correndo, o sangue dele tá dentro de você. Né? Bom ou ruim, tá aí dentro. É nesse lugar, entende? Que você tem que olhar e começar a resgatar isso. E a gente vai aprofundar muito isso no dia do workshop. Claro, vou me aprofundar muito. Não, são 2 horas, não é uma coisa, mas a gente vai fazer movimentos muito... Deixa eu pegar aqui as cartinhas. A gente vai fazer movimentos muito específicos para resgatar isso. É um movimento de retorno mesmo, de resgatar, de voltar para esse lugar, de se abrir para receber desse pai. Tomar a força, como a gente fala no sistêmico, né? Tomar a força que vem dele, de toda a sua... todos os seus descendentes, né? Toda a sua ancestralidade masculina. Porque é essa força que traz autoconfiança. Porque senão eu fico aonde? No controle. Uma pessoa que não é autoconfiante, ela é muito controladora.
quer dar conta de tudo, é a boazinha. E aí isso é muito exaustivo. Beira a exaustão. É desafiador. Mas já que você acha que você botou aqui, né, que vai pro workshop, vamos pro workshop, a gente conversa lá melhor. E aí você vai começar a entender isso. Olha só, eu falando aqui, né, sobre entender que a vida veio dele, da mãe, né? Eu botei aqui, ó, a gente vai fazer muito movimento de volta para abrir-se para receber essa força, tomar essa força do Pai. Olha a carta. Digo sim a saber receber melhor. E aqui atrás, ó, quando você tiver disposição para receber, a dádiva surgirá. Quando você tiver disposição para receber, a dádiva surgirá. Eu falo muito sobre, tem que ter coragem e disposição. As meninas aqui tem, a Nádia, a Aline estão aqui, né? As minhas maravilhosas da Confraria Dona de Mim. Eu falo muito isso. Tem que ter coragem e disposição para cutucar as nossas perebas, para olhar para elas. Para olhar para elas. Teve um movimento lindo na Confraria recentemente, uma constelação aqui, que a Nádia já tá aqui. E do nada a gente fez um movimento lindo, porque ela teve coragem e disposição em estar lá, no ao vivo. Toda quinta-feira a gente se encontra. Hoje, inclusive, hoje à noite. Eita, que hoje tá daquele jeito, viu? Hoje a gente vai... Eu ainda... A semana passada não fui eu. Então, hoje sou eu que vou dar aula. Hoje tô daquele jeito. O fogo no rabo, como eu costumo dizer. Então, quando a gente se coloca na disposição, quando eu tenho coragem... Eu uso essa palavra coragem e disposição o quê? A coragem, ela nos dá a iniciativa. Né? O primeiro para eu dar o primeiro passo, eu preciso ter coragem. É o que vocês fizeram aqui, ó. Escrever a palavra pai, pegar o link para se inscrever no workshop. Eu tenho coragem. A disposição, Sol. A disposição é para eu estar lá, sentada às 2 horas. Eu olhar para aquilo e a disposição é o quê? Ó? A constância, a consistência. Eu permaneço. Porque senão você só começa. Outra coisa, quem tem a energia, sem energia do pai, começa muita coisa e não termina nada. Porque a energia do pai, a energia yang, masculina, a força que me faz permanecer, ter a constância e a consistência. Senão eu vou começar a fazer 1000 cursos, eu me inscrevo em 1000 cursos, compro o livro e não abro, eu era desse jeito. Eu tinha livros, eu fui para Natal agora em maio, e aí tinha uns livros meus que estavam no outro quarto. Tinha livro meu que estava no plástico. Como você compra livro e você nem abre o livro? Porque eu queria ler tudo. Eu queria fazer tudo. Comprava tudo. Não via nada. Ou quase nada. Então, a força do pai faz com que não. Eu ontem, hoje é quinta, terça-feira eu peguei um livro que eu ganhei do Master, o Cabaleão. E aí eu falei, eu vou começar a ler esse livro. Junto com outro que eu tô lendo. Normalmente eu leio 2. Eu leio um dia umas páginas de outro. Coloquei aqui, perto, que é perto da mesa de trabalho, coloquei aqui. E aí eu falei, não, vou começar a ler esse livro amanhã, que foi ontem. Aí quando foi ontem eu li uma parte, e aí hoje eu geralmente leio de manhã, eu falei, não vou fazer a live, depois vou ler. Ele já tá aqui do lado, que eu leio pelo menos 20 minutos, eu não marco. Eu vou lendo algumas páginas, porque senão eu não vou terminar ele. Eu comecei a ler ontem e vai ficar lá, como eu fazia. Lia um capítulo, 2, parava. Quando eu abria o livro. É difícil, Aline? Deixa eu pegar aqui, ele tá bem aqui do lado. E esse, na verdade, eu li o... Ele você tem que ler muitas vezes. E eu li o vermelho. Essa daqui, ó, essa aqui é uma edição... Essa aqui a Sabrina deu pra gente que tá no Master. Tem algumas panteras aqui. Cabaleão, edição definitiva e comentada. Olha, ele é mais... grossinho, porque ele é todo comentado. Olha que delícia. Que delícia. Mas é isso. Mas Ok, ele pode me trazer desafio. Vamos trazer o exemplo do livro, né? Que é aqui. Ele pode... Putz, eu vou começar a ler. Eu falei, eita, vou ter que ler esse de novo. Tá, tudo bem, eu vou reler. Eu não entendi, eu vou ler de novo. Não tem problema. Mas é melhor do que eu não leia ou eu pare. Sabe? Você entende? É nesse lugar. Então, ó, lembra lá. Quando você tiver disposição para receber, a dádiva surgirá. Qual dádiva, Sol? Tudo aquilo que você quer. Diga sim para saber receber melhor. Então, assim, ó, eu digo sim para receber melhor. Repete a frase. Eu digo sim para receber melhor. Porque quando eu estou disposta para receber, eu recebo.
Então se preparem. A menina dona de mim, se preparem. Inclusive, acho que a Jaque acho que já tá lá no grupo, a Estel não sei, no grupo do WhatsApp, tá no link aqui da bio, meu grupo lá, a comunidade gratuita do WhatsApp. Mais tarde eu vou mandar um áudio também lá. Hoje eu mando áudio, amanhã que é sexta eu mando, ou mais tarde eu mando áudio lá. E a gente já tá começando a falar sobre o tema, a gente já tá se preparando pro workshop do dia 2 de agosto. Espero vocês na próxima quinta, mais um Momento Dona de Mim aqui no mesmo horário, às 7h27 da manhã. Beijo!